Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa ao vivo e diário, A Melhor Família do Mundo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Como é que vocês passaram esse dia? Então, fico feliz de estar todo mundo aqui, mais uma vez ao vivo conosco no nosso programa. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, avisem pelo chat, para saber que está tudo certinho com a transmissão. O pessoal já vai começando a entrar aí pontualmente, como sempre, no nosso programa. Então, Vandina entrou. Vandina, me avisa se está tudo bem com a transmissão aí, por favor. Para saber se está tudo bem. Ah, Denise entrou também. Janaína, boa tarde, Janaína. Boa tarde, Pedro. Vera, muito bom, pessoal. Arthur entrando também. Fico feliz aí de estar mais um dia com todos. Hoje, quinta-feira, dia 1º de março. Muito bom. Luciana falou que está tudo bem com a transmissão. Aí eu fico mais tranquilo, Luciana, saber que a gente não está sendo traído aí pela tecnologia é importante. Milena Gogola perguntando como é que tá a minha quinta-feira. Tá ótima, Milena. Comecei aqui 7h30 da manhã. Já almocei hoje, olha só que maravilha. Consegui almoçar aqui com um grande amigo, cujo aniversário foi ontem, tá até aqui na minha frente aqui. Então, a gente almoçou junto, ele fez aniversário ontem. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, pessoal entrando aqui, tudo bem com a transmissão, Carolina? Ótimo. Hoje eu vou falar sobre depressão e religião. Olha só que tema. Um tema que às vezes gera muitas confusões, um tema que às vezes gera umas expectativas que não podem ser alcançadas, mas não deixa de ser um tema muito importante, não é verdade? Então, tá digitado errado? Tá mesmo. Obrigado aí, Plínio. Digitei errado, religião. Depois a gente corrige. Boa, Plínio. Plínio sempre atento aqui. Muito obrigado. Então, beleza. Tá bom, Eliane tá te mandando parabéns aí, Dario. Muito bom, beleza. Mandou outro de volta. Mariana, Padzini e Pamela entraram agora. Ótimo, ótimo. Então, esse tema da religião e depressão, ele é um tema bastante interessante, porque, bem, primeiro porque a religião é uma das dimensões, né, a espiritualidade é uma das dimensões da vida do ser humano. E a depressão, infelizmente, tem se tornado cada vez mais um transtorno muitíssimo prevalente no nosso meio, né? Então, as doenças, as síndromes depressivas e as síndromes ansiosas, elas alcançam, né, em algumas análises, até 40% de prevalência nas populações, né? O que é muito grande. O que vale dizer é o seguinte, quer dizer, de todo mundo que está assistindo aqui, das 10 mil pessoas que assistem a gente ao final de um dia, né, de repente 400 pessoas, 300 pessoas, de algum modo, né, tem isso presente na própria vida, ou já tiveram, né, ou vão ter, ou, né, se a gente aumentar esse número, pode ser que todos nós aqui conheçamos alguém, né, ou convivamos com alguém que tem depressão ou uma ansiedade bastante grave, não é verdade? Então, essa que é um pouco a ideia, né? Pela prevalência do tema, pela importância do tema, né, eu vou tratar disso aqui hoje com vocês, tá bom? Saiu um artigo, né, um artigo científico, o Dario entrou aí, o Dario está aqui na minha frente, mas acabou de entrar aqui na transmissão, eu acabei de vê-lo aqui, beleza? Saiu um artigo científico eu já falei para vocês, né, tem algumas revistas que são bastante importantes para a comunidade médica, né, então, e aí tem revistas que todo mundo conhece, a New England, uma revista que todo mundo conhece, né, que o Fantástico pega para fazer matéria, etc, etc. E tem as revistas das especialidades, que são revistas também bastante importantes. A psiquiatria tem uma revista muito importante, né, que é o American Journal of Psychiatry, né, então é uma revista na qual se publicam artigos da especialidade psiquiátrica. Há alguns anos saiu um artigo muito interessante, olha só que curioso, olha só como os caras desenharam esse artigo, preste atenção aqui comigo agora para vocês verem a importância desse tema, tá? Saiu há uns anos, há mais ou menos 6 anos, acho que foi 2012, esse artigo. Era um artigo que fazia o seguinte, um artigo muito, né, muito robusto, muito interessante, que acompanhou por 10 anos, tá, a vida de algumas pessoas. Que pessoas eram essas? Eles olharam, né, e escolheram as seguintes pessoas para fazer esse estudo. Eles olharam para crianças com 10 anos de idade, tá? Escolheram crianças com 10 anos de idade, né, cujos pais tinham depressão, né? Ou seja, são crianças mais vulneráveis a também desenvolver a depressão. Tá? Então, crianças cujos pais são deprimidos ou têm um transtorno depressivo, elas têm mais chance, né? Elas têm um risco maior ou mais chance de ter depressão na vida adulta, tá bom? Então, os pesquisadores olharam para crianças com pais deprimidos, né, cujo um dos pais tinha um diagnóstico de transtorno depressivo, tá? Olharam para essas crianças e pegaram que tipos de crianças? Pegaram as crianças que, né,
tinham religião e as crianças que não tinham religião. Olha só que coisa interessante, né? Então, crianças, eles olharam assim, crianças com 10 anos, né, e pais deprimidos, tá? Isso aqui é o... Para entrar no estudo tinha que ser assim, né? Crianças com 10 anos cujos pais são deprimidos. Aí eles separaram, né? Metade dessas crianças, tá? Metade dessas famílias não tinha religião. E a outra metade tinha religião. Olha só que interessante. É uma prática religiosa robusta, né? Ou seja, dependendo da matriz religiosa de fundo, né? É um estudo que, enfim, no final das contas, a maior parte das pessoas ali eram de matriz cristã. Pessoas que tinham uma prática religiosa, né? Iam ao culto, né? Tinha alguma prática de leitura espiritual, tinha alguma prática de oração, né? Tinha algumas outras práticas de piedade, ou seja, famílias, né, para as quais a religião era realmente algo que fazia parte do dia a dia, tá, delas. Olha só uma coisa interessante. Eles pegaram essas crianças e acompanharam essas famílias, né, por 11 anos. Olha só que coisa interessante. Eles pegaram ali, né, fizeram aquele recorte, ó, pais deprimidos. E acompanharam essas crianças por 11 anos, né. De tempos em tempos, né, os pesquisadores iam lá e aplicavam questionários, né, verificavam essas famílias, né, conversavam com os membros da família. E sabe o que eles descobriram? Né? O que esse estudo revelou pra gente? Né? Revelou uma coisa que para algumas pessoas é óbvio, né, e para outras pessoas, né, as pessoas ficariam espantadas. Né? Revelaram uma coisa, olha só que coisa curiosa. As famílias, né, para as quais a religião era uma vivência, né, né, continuou sendo vivenciada ali ao longo desses 11 anos, né, para essas famílias, tá? As crianças tiveram 10 vezes menos chance de desenvolver uma depressão 10 vezes menos do que as outras crianças que não tinham religião. Olha só que coisa extraordinária, né? Uma coisa impressionante, né? Isso cientificamente está comprovado num artigo publicado numa revista super importante da área, né, da especialidade psiquiátrica. Então, a prática da religião, né, levada a sério, por assim dizer, né, sendo exercida com constância, né, sendo vivenciada de modo profundo, né, no seio da família, ela protege, né, em 10 vezes o desenvolvimento de depressão. Tá? Agora veja só, isso para crianças que de fato, né, estavam mais expostas, já tinham mais fator de risco, né, para ter depressão, que eram crianças com os pais deprimidos. Imagina para crianças cujos pais não são deprimidos, né? Crianças com pais não deprimidos, provavelmente, né, o fator de proteção, a religião protege ainda mais no desenvolvimento da religião. Tá? Isso é uma coisa que tem que entrar na cabeça de todos nós. Né? Às vezes a gente tem uma ideia assim, de vou deixar para depois, né, o ensino dos meus valores familiares mais profundos. Então, assim, eu tenho religião, mas a religião é uma coisa de fora, o íntimo. Depois o meu filho vai decidir o que ele vai seguir ou do modo que ele queira. Veja, isso nem do ponto de vista científico isso faz sentido. Né? Quer dizer, a religião, nesse sentido, ela previne um transtorno, previne uma síndrome bastante grave, né, que acomete a muitas pessoas no nosso meio. Não é verdade? Então, só essa ideia aqui já começa a iluminar a gente para um monte de coisa. Né? Então, a gente começa a notar, né, que a partir ali de 2010, mais ou menos, né, a própria Academia Americana de Psiquiatria, ela institui uma seção de espiritualidade e religiosidade. Sabia disso? Então, a própria Academia de Psiquiatria Americana, né, Academia Mundial de Psiquiatria, perdão, ela estabelece ali, uma das sessões de trabalho, a seção de espiritualidade e religião. Então, já existem mais de 3.000 artigos muito robustos, né, relacionando religião, relacionando espiritualidade, religião e saúde mental. E como, na maior parte das vezes, a espiritualidade, ou seja, essa abertura para a transcendência, essa abertura para o fim último, ela de fato tem um impacto positivo na saúde mental, na vivência das pessoas. Tá? E aqui tem várias coisas que a gente podia derivar daí, né? E uma delas, que é uma coisa bem prática, assim, que eu queria falar com vocês, que é o seguinte. Então, a primeira coisa, né, que a gente precisa entender, só para a gente já matar várias ideias aqui, tá? Olha só. Mesmo pessoas que têm religião, pessoas que têm espiritualidade, essas pessoas podem deprimir também, tá? Quando a gente olha para um deprimido, a gente não pode falar para ele, porque você não acredita em Deus, porque você não tem sentido da vida. Não, não. A depressão, muitas vezes, né, é uma síndrome multifatorial, tá? Então tem vários motivos, né, vários fatores que implicam, né, na gênese, implicam no aparecimento da depressão, tá? A pessoa pode ter uma depressão, né, orgânica, uma depressão química, uma depressão biológica, por assim dizer, tá bom? E mesmo que ela tenha religião, ela não estará prevenida, ela não estará protegida do aparecimento dos sintomas da síndrome depressiva. Entende o que eu quero dizer? Então, veja bem, por um lado, a religião protege, mas ela não exclui a possibilidade do sujeito ficar deprimido. Essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Né? Então, não ficar apurreando demais uma pessoa que está deprimida, tem que ter fé, tem que ter fé. Olha, tem que ter fé, óbvio, né? Mas também tem que procurar um médico, né? Tem que se tratar, né? Tem que seguir o tratamento direitinho, bonitinho. Tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que
tem na nossa cabeça, tá bom? Isso é super importante, algumas pessoas às vezes acabam confundindo e, né, às vezes acabam apurrinhando demais a pessoa que já está mal, né, por causa da depressão. Uma outra coisa, né, e aí sim, já entrando aqui mais nesse campo da espiritualidade e depressão, é o seguinte, né, se a gente imaginar, né, que existem como que 3 pilares, né, para manutenção da vida espiritual, né, e esses pilares são, né, a saber, né, esses pilares são caridade, né, o amor, ok? A fé e a esperança, tá? Então, em geral, né, é nesses 3 pilares que a espiritualidade, que a vivência de religião, que a experiência com Cristo, ou com o sagrado, ela aparece, ela se desenvolve, ela ganha vida a partir daí, tá bom? Então, esses 3 pilares, de algum modo, eles têm que estar de pé e ser fortalecidos, ok? O que a gente vê, muitas vezes, é que a pessoa ela vai se esvaziando de sentido, né? A pessoa ela vai, às vezes, tendo uma dificuldade, né, no cultivo da vida espiritual, e ela olha para si e vê o seguinte, cara, eu até sou uma pessoa boa, eu até ajo com caridade, eu até tenho amor pelo meu irmão, até tenho amor pelo próximo, né? Quer dizer, é como se esse pilar da caridade estivesse de pé, né? Esse pilar da caridade está de pé. E aí ela olha para si e às vezes vê o seguinte, cara, eu até tenho fé, né? Eu tenho fé, eu acredito na palavra, né? Eu acredito nos sacramentos, eu acredito na piedade, eu acredito aqui nas práticas da minha religião. A fé até está de pé, mas tá esquisita aqui a vivência né, da espiritualidade, às vezes está esquisita, está dificultosa, né? A conexão com o sagrado, a conexão com o transcendente, né? E a pessoa às vezes não entende o que está acontecendo e ela vai cada vez mais perdendo o sentido do fim último. E aqui que está o ponto, né, que a gente tem que dar atenção, né, que a gente tem que estar atento, né, nessa conexão de depressão e religião, de depressão e espiritualidade. Muitas das vezes, o pilar que está bambo, ou o pilar que está enfraquecido, né, o pilar que está sendo atacado, é propriamente o pilar da esperança. Né? Então, muitas das vezes, a fé está de pé, ou seja, a pessoa olha ali para os ritos, né, olha para os ritos do seu culto, né, olha para a estrutura litúrgica do seu culto, olha para a estrutura estética da sua religião e reconhece valor naquilo tudo. Ou seja, a fé, de algum modo, está de pé, a crença está de pé. Tá? A resposta, né, a tentativa de resposta, enfim, está de pé. Ok? A caridade, muitas vezes, está de pé ainda. Mas, né, uma outra realidade, que é propriamente a realidade da esperança, é como se ela fosse sendo atacada. Então, o que é isso que você está falando assim, da esperança estar sendo atacada? É o seguinte, muitas das vezes, quando a gente, né, sei lá, entra uma criança na nossa vida, né, a gente vira pai, vira mãe, né, aí daqui a pouco nasce o segundo filho, aí daqui a pouco tem uma demanda profissional específica, daqui a pouco a gente começa a pensar nos boletos que a gente tem que pagar, né, como o pessoal tem dito por aí. A gente começa a ter as demandas práticas mesmas da existência, as demandas práticas mesmas da vida, né? A gente começa, às vezes, a ter uma doença que a gente não tinha, né? A gente vai ficando velho, todo mundo aqui está ficando velho, né? Todos nós estamos ficando velhos, né? E aí começa a ter, de repente, né, uma dor nas costas, aí começa daqui a pouco a musculatura já vai ficando menos tonificada do que estava, né? A pessoa, às vezes, descobre, às vezes, até uma doença mais grave. O que começa a acontecer? O ser humano ali, né, mais ou menos nessa fase, ele começa a olhar para as coisas do mundo e pode sofrer o impacto dessas coisas do mundo e achar que, pela própria força, né, pela própria energia, achar que pelo próprio esforço diário, ele tem que, né, subjugar esse mundo. Então, ele começa a olhar demais para esse mundo material e olhar cada vez menos para o mundo de cima, tá? Para o mundo da transcendência, para o mundo do sagrado. Ok? O que isso gera, tá, na percepção mesma desse sujeito? Ele vai cada vez mais, né, se materializando. Ele vai cada vez mais apostando nas coisas desse mundo. Tá? É claro que a gente precisa apostar nas coisas desse mundo em algum grau. Né? A gente se move nesse mundo. A gente é feito de corpo, alma, né? A gente é feito de corpo e alma. Né? Então, uma parte das nossas apostas, uma parte da nossa atuação, uma parte do nosso desenvolvimento é evidentemente traçado nesse mundo, né? No mundo da matéria, no mundo do corpo, né? No mundo das coisas que, né, tem uma consistência. Ocorre que, né, em sendo o homem um centauro ontológico, né, então um pouco, né, cada um numa dimensão, né, por assim dizer, né, um pouco espírito e um pouco homem, né, por assim dizer, ele precisa, é necessário para o cultivo da vida do espírito, ele olhar para as coisas de cima, para olhar para as coisas do alto, para olhar para as coisas da transcendência. Se o homem, né, e a mulher, me entendam, né, vão cada vez mais olhando, né, vão cada vez menos olhando para essa coisa de cima, ele vai, né, se materializando. Agora acontece o seguinte, esse mundo da matéria, ele é corruptível por definição, né? Ele acaba, ele se corrompe, né? Então, quer dizer, essa parede aqui, a tendência dela é se corromper, as coisas que eu tenho, a tendência delas é acabar. Isso é evidente, a gente já falou disso aqui em algum momento, né? Então, olhando para essa realidade,
o homem começa, né, a ficar angustiado, ele começa a se entristecer. Ok? Então veja, quando eu estou nessa dimensão, nesse tripé, fé, caridade e esperança, o primeiro ataque vai vir nesse tripé da esperança. Por quê? Porque eu tenho uma tendência muito grande a parar de esperar, a deixar de esperar as coisas do alto e passar a esperar, né, esperança, passar a esperar as coisas de baixo. Esperando nas coisas de baixo, eu vou estar sempre numa atividade muito alucinada, porque eu tenho que ficar pulando igual um macaco de galho em galho. Primeiro eu esperava, né, que o emprego pudesse, o meu emprego pudesse preencher o meu espírito, né? Eu esperava isso. Aí eu tenho o meu emprego, eu tenho um emprego bom e vejo que falta algo ainda para que meu espírito esteja preenchido, né? E aí eu tenho que pular, né? Eu já pulo para o outro galho, né? Então eu já pulo para já não é mais o emprego que vai preencher o meu espírito, é uma atividade, é um hobby, né? Uma coisa aqui que eu descobri. Então agora não é mais o emprego, é a guitarra que eu descobri aqui, a aula de guitarra que eu estou fazendo toda quarta-feira. Aí você vai fazer aula de guitarra toda quarta-feira, você até tá tocando guitarra bem pra caramba, aí você vê que o espírito não está preenchido, aí você vai pular para outro galho, né? Você vai pular para outra atividade. Aí você já começa, né? Falando, não, Ítalo, eu descobri, não é nem o meu emprego e não é nem a aula de guitarra, eu já descobri, é a família, né, que vai preencher o meu espírito. Você se dedica para a família, né? Você até consegue ficar vários anos ali se dedicando para a família, né, com todo amor, com toda intensidade, e aí as coisas também, de algum modo, elas vão ruindo, elas vão se decompondo, né? Um filho entra no mundo das drogas, né? O teu marido, a tua esposa te abandona, aí você faz o quê? Né? Cadê a esperança? A gente continua apostando nas coisas de baixo, né, que são corruptíveis, né? Quer dizer, a intenção humana, ela muda a todo instante, as coisas materiais mudam a todo instante, as realidades desse mundo aqui, elas tendem a ser sempre ambíguas, né? Por assim dizer, elas tendem a se corromper, e se a gente põe nossas fichas aqui embaixo, a gente vai estar sempre nessa atividade, né? Nesse pular de galho em galho a todo instante, que gera uma ansiedade, gera uma angústia, e nosso espírito, nosso coração não repousa, tá? Aqui que está o ponto, né? A virtude da esperança, que é uma virtude, né? Ela deve ser sempre cultivada, e a gente tem que entender que, em geral, quando a gente perde essa capacidade de conexão, provavelmente é a esperança que está sendo atacada, né? Em primeiro lugar. Por quê? Porque eu não estou apostando nas coisas de cima, eu estou apostando nas coisas de baixo. Então, como eu faço isso? Tudo bem? Na nossa própria vida, né? Isso é difícil, tá? Cultivar a virtude da esperança não é algo fácil, tá? Não é algo fácil. A gente precisa de um comprometimento de vários domínios. Tá? Um dos domínios que a gente tem que estar profundamente comprometidos, profundamente implicados, né, que a gente tem que, de fato, trabalhar é o domínio da atenção. Então, estar atento a como esse mundo funciona. E não perder a atenção com as coisas de cima, ou seja, existe um mundo superior, existe um mundo do espírito que a todo instante nos chama e para o qual a gente tende. Né? A gente, estando atento a esse domínio do espírito, né, a gente tende a manter e a cultivar a esperança. Tá? Essa é uma das formas, existem outras, né? Muitas outras, na verdade. Tá? Aqui é por esse lado que eu estou querendo ir com a gente hoje, ok? Indo para os nossos filhos, é muito importante também fomentar neles a virtude da esperança. E como é que a gente faz isso? Por exemplo, para a criança, um jeito de fomentar a virtude da esperança é ajudar que os nossos filhos não estejam apegados aos seus brinquedos, não estejam apegados a um programinha de televisão, não estejam apegados às suas roupas preferidas. Então, aquele exercício que a gente já falou em algum programa anterior, que é o exercício da generosidade, da doação, da entrega, do desprendimento, eles são fundamentais para construir, para estruturar, para manter a virtude da esperança, que é um dos pilares no qual se apoia a nossa espiritualidade. Tá? Então, lembra, esperança, fé e amor, caridade. Beleza, pessoal? Então aqui é uma coisa que a gente tem que ficar atento, né? A gente fazendo isso, né, a gente cultivando a virtude da esperança, esses movimentos da tristeza, eles tendem a ir diminuindo, né? Esses movimentos da frustração, eles tendem a ir diminuindo. Por quê? Porque a gente, no fundo, a gente, né, espera as coisas do alto, né? As coisas que de fato não vão se corromper, não vão se decompor. Beleza, pessoal? Então, o pessoal aqui falando aqui, né? O pessoal falando, sofro com essa doença, né? Beleza. A Flávia agradecendo aqui a explicação sobre a TPM, boa Flávia, do programa passado. Boa, Flávia. Excelente. É isso. Hoje, lembrando que hoje tem aula do nosso curso sobre os temperamentos, né? Então a internet aqui tá, né? Nossa internet vai ficar excelente, está terminando de ficar pronta aqui. Hoje o curso vai voar, né? Vai ficar excelente. Não deu tempo da internet ficar pronta para o programa aqui hoje, né? Então estou fazendo aí uma conexão antiga que está bem mais ou menos, religaram a conexão antiga para eu poder transmitir hoje aqui. E a gente vai daqui a pouco, né? Com a internet excelente, a gente vai poder fazer uma transmissão mais consistente para vocês. Então, pessoal, né? Meus alunos aí do curso de temperamentos, fiquem atentos, né? Que à tarde, né, que à noite, 9 da noite, a gente entra com a nossa aula sobre o curso dos temperamentos. Então, pessoal, então é isso.
Agradeço a todos vocês, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.